Bem, o segundo ponto do nosso tópico, o mundo girou e o poder mudou de dono. Pior que está difícil as pessoas entenderem isso. Agora, o X da questão, como jogar um colchão embaixo do Ocidente? Como aliviar a queda? Como dar um paraquedas para esse Ocidente que cisma de pular com a mochila de acampamento ao invés de um paraquedas? Olha, Rubão, quando eu coloquei esse tópico aí, foi consequência de uma conversa que nós tivemos sobre a provável vitória do Partido Republicano. Você já na introdução falou um pouco sobre isso. Todo mundo fala muita coisa sobre Donald Trump, e ele também abriu a boca para falar muita bobagem. Disso ninguém pode duvidar. Mas ele fez menos guerra nos seus 4 anos de mandato do que o Joe Biden em 2. E ele foi chato, provocou a China por burrice, etc. Mas ele não aprofundou esse confronto aí, não mandou ninguém para Taiwan para provocar. E um grande tiro no pé do Joe Biden, inclusive, no governo dele, porque isso acelerou, inclusive, foi um dos temas do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, foi a reanexação de Taiwan à China, algo também que nós falávamos aqui nas lives anteriores, que com a visita de Nancy Pelosi, o máximo que os Estados Unidos iam conseguir era acelerar o plano da China de tomar as rédeas de novo de Taiwan. E é o que vai acontecer agora, doa quem doer, como diria aquela figura que eu mencionei anteriormente. Então, Rubem, mudou sim de dono, mas na verdade temos aqui alguns donos agora, né? Porque a China é um dos donos do mundo hoje, a própria Rússia, a Índia não fica atrás, a Índia vai chegar muito forte, a Índia está preparando uma política interessante internacional, até um pouco independente da própria China e da própria Rússia, mas com muita inteligência, tirando proveito do que há de melhor em cada um. Né? Se você for olhar com uma dificuldade aqui e outra ali, a Turquia tem um potencial enorme, porque do ponto de vista geopolítico, até geográfico mesmo, se você for fazer uma análise mais restrita, né? A localização da Turquia é muito feliz, é muito estratégica. É um ponto de ligação assim, fantástico entre Ásia, Europa e etc. Então, nós temos aí que observar que o Ocidente precisa, primeiro, abandonar essa dependência direta da União Europeia em relação aos Estados Unidos da América. Se isso não for rompido, os interesses da União Europeia nunca estarão em primeiro plano. A ONU, ela precisa de reforma, porque nesse modelo de ser um puxadinho dos Estados Unidos, ela também perdeu a capacidade de aglutinar os países em torno de um projeto maior de paz, desenvolvimento, etc. Temos aí a questão da OTAN, como chamamos no Brasil, NATO, OTAN, etc., né? Que não faz nenhum sentido mais. Esse bloco caríssimo, que pega 2% do PIB de cada um dos países membros e não entrega. É uma milícia que não entrega a segurança que promete, porque nessa briga agora do Rochedo com o mar, onde a Rússia, com um orçamento infinitamente menor, botou todo mundo no bolso, está mais do que justificado que esses 2% do PIB que poderiam ser destinados à pesquisa científica, educação, saúde, bem-estar social desses países em dificuldade, né, os países membros em dificuldade, já não faz nenhum sentido. Então, eu vejo também a NATO como um obstáculo ao desenvolvimento e à pacificação dos países ocidentais. Aí, Rubem, eu anotei aqui até alguns pontos assim, interessantes. A Venezuela agora é linda, o Guaidó não vai ser mais reconhecido como presidente pelos Estados Unidos,
E eu recordo que há 2 anos a demonização de Maduro e do povo venezuelano por extensão era uma coisa tão absurda que eu pegava um táxi assim em Portugal, quando eu ia muito para Portugal, né, antes da pandemia e tudo, para, enfim, para trabalhar com clientes, etc. E eles, até os taxistas falavam de Maduro e da Venezuela como se fossem autoridades da matéria, assim, e sempre repetindo aquelas frases prontas da CNN, enfim, da imprensa mainstream, que acaba por ganhar corpo, né, nas suas sucursais em todos os países. Então, a Venezuela agora é linda, né? Maduro agora é fofinho. Por quê? Porque estão precisando. Então, e se eles estão tendo essa humildade, que não é por humildade, quando eu usei a humildade aqui, eu falei brincando, né? Contém ironia, diria o outro, é porque eles perceberam que a água está batendo na canela, né? Então, quando agora a Venezuela deixa de ser demonizada e passa a ser um parceiro estratégico, não deixa de ser um ensinamento, né? Por imposição do destino ou das circunstâncias, mas que pode ser, sim, estendido para outros pontos, para que esse declínio ele seja revertido. E, entre eles, será o diálogo com a Rússia. Não haverá paz sem o diálogo com a Rússia, não haverá desenvolvimento do Ocidente sem o diálogo com a Rússia. Sem isso, não vai haver solução para a economia desses países, certo? E, como eu falei antes, a redução da ingerência dos Estados Unidos na União Europeia é urgente. Se não fizer isso, o bloco também vai se dissolver e vai haver guerra entre países em breve. E o respeito aos países africanos e da América do Sul como saída. Essas são algumas formas que eu enxerguei, Rubem, para suavizar o declínio do Ocidente. O Ocidente, que a gente conhece, o Ocidente do Norte, né? Porque nós somos ocidentais. Essa semana eu vi um vídeo e eu, por acaso, não baixei, não sei onde estava, uma menina falando, uma menina com feições de Índia, eu acho, falando sobre que o Brasil não pertence ao Ocidente. Eu gostei muito, estava muito bem feito, falando que, apesar de colonizados pelos europeus e seguirmos um padrão europeu, nós não somos europeus. Quando eu comecei a ver, eu levantei o pé e falei, lá vem conteúdo identitário, mas não veio. Veio um conteúdo muito interessante. Eu estou procurando esse vídeo e não achei mais. Deve estar lá no supergrupo, lá eu vejo lá com alguém. Então, é o seguinte, mostrando que, efetivamente, nós não somos europeus. Os africanos colonizados pelos europeus não são europeus. Eles são europeus. Eles são. O Ocidente são eles. Nós somos um acidente, não somos o Ocidente. Nós somos um público próprio, onde somos miscigenados, inclusive uma pauta maravilhosa, muito bem feita, a gente tem que elogiar. Um trabalho bem feito você tem que elogiar. Porque o trabalho de segregação que foi feito no Brasil, principalmente por essa esquerda vagabunda, né, é aquele negócio, vai um negro e um branco assistir um jogo de futebol. Você consegue que, na volta, eles voltem brigando pela cor, que nunca foi problema entre eles. Então, nós pegamos o que há de pior, no processo interracial no planeta, que é a segregação americana, com traços de apartheid, e trouxemos para o Brasil. Só que trouxemos de forma inversa. Inverteram a situação. Para quê? Para criar antagonismo, guerra, discussão, problemas onde não havia problema. Mas aí vem o relativista da boa vontade, da religião da boa vontade. Mas, Rubens, sempre existiu racismo no Brasil. Sempre existiu racismo, sempre existiu gay, sempre existiu ladrão, pederasta, perneta, quem nasce cego. Nasceu de tudo no Brasil. A exceção não confirma a regra. Houve um processo
Exatamente. Quanto mais europeus nós éramos, mais racistas nós éramos. Né? Quando isso foi adiantando, começaram a ter leis, começou a ter uma situação ótima. Quando a gente ia para o mar da tranquilidade, veio alguém aqui e inverteu a situação. Assim, calma que isso daí dá caldo. Vamos brigar por causa disso. Mas olha, essa briga está dando certo. Primeiro é o seguinte, a primeira briga que vem, ela vem da década de 60, que é queimar os sutiãs e fazer a briga entre homens e mulheres. Os caras que já estavam querendo comandar o mundo pelo divisionismo romano, porque em Roma inventaram, descobriram, tá, de forma fantástica, que o melhor jeito de governar é dividir. Mas não é dividir o poder, é dividir o seu opositor. Então, como é que você divide o seu opositor? Qual o primeiro item que você tem para dividir a humanidade? Em qualquer lugar que você vá, onde tenham negros, brancos, azuis, amarelos, verdes, vermelhos ou multicolores. Você divide eles entre homem e mulher, porque é uma divisão natural. Aí você já fez a primeira divisão. Coloca eles em guerra. Tem de tudo aqui. Bora na frente da avenida, tem alguém com um caminhão parado ali ainda buzinando. Você divide entre homens e mulheres. Depois de dividir ele entre homens e mulheres, não, está tudo bem, não. Agora vamos dividir entre negros e brancos. Então tá bom, já dividiu. Já fracionamos mais ainda. Não, agora vamos dividir entre homossexuais, tá, e heterossexuais. E vamos dar todo o apoio a quem a gente considerar mais fraco e minoria, que é para provocar o caos total. É isso que a gente está mergulhado. A gente para de discutir o jogo de futebol e começa a discutir a cor da meia. E a gente cai nessa briga aí, daqui a pouquinho 1-0. Aí 7-0 é mole. 7-1 é um bom placar. Tá mais do que isso. Tá? Então, eu deixo essa parte aí e eu vou só botar aqui segundo o Leonardo Iorio, o Brasil, os Estados Unidos teria proibido, eu não sei se ele tem poder para isso, mas eles são mestres nisso, a TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, né, a vender semicondutores para a China. Bem, se a TSMC não vender condutores para a China, ela quebra. Só vou dizer isso. Porque os Estados Unidos não têm vazão para os seus semicondutores. Ela é uma multinacional taiwanesa e que simplesmente produz muitos semicondutores. Provavelmente 70% da produção dela vai para a China. Se ela quiser fechar e quebrar, está tudo bem, é só não vender para a China. Não tem problema nenhum. Tá? É mais uma tentativa de imposição do pessoal que vende para a gente a democracia, a liberdade. Vamos fazer processos democráticos que nós teremos liberdade. Liberdade é um lugar onde você deixa a porta aberta para eu mandar na sua casa, para eu fazer o que eu quiser. É isso que os Estados Unidos pregam. Né?